você, sobre os seus sentimentos, suas emoções, sobre as suas histórias. Hoje eu quero falar para você sobre as historinhas que a gente conta para si mesmo e as historinhas que a gente toma como roteiro eterno para a vida. Vamos falar sobre decisão de mudar, vamos recapitular alguns pontos que nós vimos durante a semana. Hoje é o nosso último encontro destes encontros da tarde, porque é de segunda a quinta-feira. À tarde é somente de segunda a quinta-feira. Pela manhã, o Palavras Benditas, que acontece às 7h30 da manhã, aí sim é de segunda a sexta. Mas à tarde, as nossas aulas de relacionamento, saúde emocional, saúde das nossas vivências entre nós é só de segunda a quinta-feira, tá bom? Vem chegando, boa tarde para você que está chegando agora. Quero ver o seu joinha, quero ler o seu comentário, quero ver a sua participação. Compartilha com outras pessoas. Vamos aproveitar o nosso tempo aqui. Tempo é precioso. Eu sei o custo do meu tempo para vir aqui e ficar com você. Eu sei o custo do seu tempo de se programar para ficar aqui aprendendo, pelo menos buscando ter mais conhecimento para mudar a sua vida, mudar a sua mentalidade, mudar o seu jeito de encarar os desafios da vida. Então, muito bom ter você aqui comigo. Obrigada por sua parceria, por sua presença. Um beijo grande para você que está chegando agora. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência aqui no nosso canal no YouTube. Veja, nós já passamos de 60 mil inscritos. Fizemos uma arte, meu marido fez uma arte para a gente compartilhar, celebrando os 60 mil inscritos no nosso canal e já passamos, agora já viramos 60.100. E aí, rapidinho, se eu não postar logo, se eu não celebrar logo os nossos 60 mil inscritos, já temos que fazer o de 70 mil. Eu espero que já já nós cheguemos a 100 mil inscritos. E você pode me ajudar. Você gosta do conteúdo? Você tem aprendido? Tem feito a diferença na sua vida? Você considera que o meu tempo com você é um tempo precioso e que mais pessoas podem ser ajudadas? Então, pega o link do programa, compartilha com outras pessoas, convida seus amigos, convence sua prima, convence sua mãe, convence o seu irmão, convence o seu marido para vir aqui ficar com a gente nos nossos encontros da tarde. Deixa-me ver o que vocês estão dizendo aqui. Vera Maia, boa tarde, um beijo para você. Cleusa, Renata, Tutu Lima, boa tarde. Eliane também. Nilda, Cleide, boa tarde para todo mundo. Ana Lúcia, Neide Nascimento, Vera Maia. Tema instigante, né, amiga? Muito bom. Edivan Xavier, boa tarde, Darleide, amados, graça e paz. Renata Santos também falando lá do Rio de Janeiro, mas no momento trabalha na Tijuca. Beijo para você também. Maria José, boa tarde para você. Ana, Carla, Regiane, Edjane, Hilda, Kátia, Elaine, Emanuela, boa tarde. Tarde mais que abençoada como sempre, que maravilha. Marília, Jocilene, Juliana, eita, quanta gente linda, querida. Muito bom. Olha aí a Edivan dizendo, meu tempo com você é precioso. Então, estamos juntos aqui, dando muito valor a esse tempo precioso de oportunidade que Deus nos dá. Não é isto? Então vamos lá. Amo o seu ministério, diz Alcione. Deus abençoe grandemente. Que bom, muito obrigada. Fico muito feliz por isso. Muito obrigada mesmo. Vai deixando o seu joinha, compartilhando e comentando. Estou de olho aqui nos seus comentários, tá certo? Olha só, a Liz Gessner, Denise Pereira, ela fala de Manchester. Um beijo para você também, Kátia. Beijo para você. Quadro lindo, né, Kátia? Pois é, da minha amiga Cris, aqui de São Paulo. Ela usa madeira de demolição e faz cada coisa linda. Aqui é só um dos quadros maravilhosos que ela faz. Se quiser, eu dou o contato. E ela faz uma obra de arte para você. Muito bem, Eliane diz, eu chego dando meu like sempre, sei que são válidos os conteúdos. Muito bom, obrigada. Palavras preciosas aos nossos corações, obrigada Karine, Slaine, beijo para você lá de Pernambuco, um beijo para os pernambucanos. Muito bom, vamos lá. Nós estamos num tempo de partilha a respeito do tema alto valor, autovalorização, autorrespeito, autorresponsabilidade, autoestima, autocuidado, tudo alto, né? E buscando a ajuda do alto, conhecimento do alto, da parte de Deus, que é o nosso Criador
e por ser o nosso Criador quem é, nós já temos em mente aquilo que nós construímos desde o primeiro tijolinho posto aqui nos nossos encontros, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, não podemos ser mais nem menos, porque o nosso padrão é Deus. A nossa altura e profundidade e largura tem a ver com as nossas referências em Deus, a nossa identidade em Deus. Quem você é? Aí você costuma dizer assim, bom, meu nome é Maria, eu trabalho e minha profissão é tal, eu sou mãe, sou casado, sou solteira, divorciado, viúva, nanana. Aí você dá a sua ficha, mas nós nunca nos damos conta que, na verdade, é que a gente, claro, no dia a dia, nas nossas relações sociais, a gente não vai entrar nesse mérito, mas internamente nós deveríamos ser pautadas na vida e para tudo na vida a partir da realidade de que nós temos o DNA de Deus. Não é o DNA dos nossos pais. Isso é muito comum, isso é muito natural que tenhamos o DNA, a genética dos nossos pais, tudo certo. Mas nós precisamos ir mais fundo, mais além, mais e muito mais além dessa superficialidade. Nós fomos criados por Deus. Deus é amor. Deus é o nosso Criador. E Deus pôs em nós características dele próprio. E por sabermos que Deus é amor, nós temos como referência que Deus planejou para nós uma vida cheia de amor. E que devemos cooperar com Deus para que nós vivamos a altura de sermos semelhantes, ou sermos filhos, ou termos a imagem e semelhança de Deus. Nem mais nem menos. Se descermos, nós estamos depreciando o valor que Deus nos deu. Nós estamos depreciando a genética divina em nós, o DNA divino em nós. Foi Ele quem nos tocou, foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos formou, foi Ele que intencionou que nós viéssemos à vida, foi Ele que preparou a oportunidade da vida. E, claro, vieram os percalços, vieram as dificuldades, vieram todas estas coisas que nós conhecemos muito bem, que rasurou a imagem de Deus em nós, que manchou a imagem de Deus em nós. Mas veio a nós, outra vez, a esperança e a oportunidade de termos essa nossa imagem e semelhança de Deus resgatada. E você sabe que eu sou cristã. Nós aqui maiormente somos cristãos, então você há de saber que eu considero que o nosso DNA em Deus significa dizer que pelo resgate de Jesus Cristo, nós ganhamos a oportunidade de ter a imagem de Deus em nós, que foi manchada, amarrotada, ferida pelo pecado. Nós fomos resgatados pelo amor de Deus para que nós vivamos à altura de termos a imagem e semelhança de Deus impressa em nós. Em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, em nossas atitudes, em nossas palavras, em nosso jeito de ser, de entender a vida, de entender o mundo, porque temos algo de identidade com Deus. Com quem você é parecido? Com seu pai ou com sua mãe? O ideal é que nós nos tornemos parecidos com Jesus Cristo. Que o nosso referencial seja Jesus Cristo. Ok? Então vamos lá. Eu pus como tema aqui para a nossa discussão, era uma vez. Era uma vez o quê? Era uma vez a nossa história. Então se eu pergunto para você, me conte a sua história. Então você vai me dizer, era uma vez uma menina ou um menino que passou por situações muito difíceis. Era uma vez uma garotinha que não sabia se defender. Um garotinho que não tinha como se defender, porque era apenas um menininho. Era apenas ela, uma menininha. Indefeso, indefesa, muito triste. Porque aconteceram muitas coisas que feriram seu coraçãozinho infantil. Foi passando tempo e sem amor, sem afeto, sem colo, sem carinho, sem atenção, foi crescendo, se virando na vida do jeito que dava. De um lado para o outro, tentando de todas as formas sobreviver às intempéries da vida. Cresceu um pouco mais, se apaixonou por alguém,
casou, mas casou muito mal. E em mais uma etapa da sua vida, passou a viver ainda mais infeliz. Teve filhos, se dedicou, insistiu em ser vista, em ser percebida ou percebido. Eu estou sempre querendo contar a história de modo que seja para homens e mulheres, ok? Para que não estejamos aqui excluindo que sofrimento é para um e não é para o outro. Sofrimento é do ser humano, seja homem ou mulher. Todos nós temos a nossa história. E a gente tem o costume de, muitas vezes, depreciar o sofrimento dos homens. Nós depreciamos os sofrimentos emocionais da história de homens que hoje são homens difíceis, homens duros, ou homens fracos, homens tristes, homens doentes. Homens e mulheres passaram por diversos episódios, diversas situações que os machucaram tanto que resultaram em ser quem eles são hoje. Então eu estou contando uma historinha que pode ser a historinha a sua história, não do diminutivo em termos de depreciação, mas porque sou eu que estou contando. A sua história, ela vem seguindo um curso que, ao contar a sua história, nós vamos encontrar muitos capítulos de dor, muitos episódios de dor. E você continua me contando a sua história. Fui me tornando uma pessoa cada vez mais triste, cada vez mais infeliz, até que vi chegando, se aproximando o final da minha história e eu pude perceber que eu já não tinha muito mais tempo para ser feliz. Que eu deveria me conformar com a vida triste, com os capítulos de amargura, de dor. Eu precisei lidar com uma história que foi se construindo a partir de abandono, de depreciação, de um sentimento de menor valor. Eu fui precisando lidar com os sentimentos de inferioridade, que me fazia olhar para as pessoas e ver que as pessoas eram muito melhores que eu, muito mais importantes que eu. Eu fui me excluindo da vida e fui deixando que os outros passassem por mim, até mesmo por cima de mim. Eu fui vendo o tempo passar, eu fui vendo os anos se passando, a minha idade chegando, os meus cabelos brancos aparecendo, as minhas rugas surgindo. E eu me vi ficando mais frágil, ficando mais velha, mais velho. Eu vi o tempo passar e, olhando para a minha história, da forma como ela foi escrita, que história triste eu tenho para contar. Sentei à beira da estrada, ainda pensando, será que posso fazer alguma coisa? Mas me vi sem forças, cada vez mais fraca, cada vez mais fraca, cada vez mais doente, cada vez mais triste. E a tristeza foi me consumindo. E aquela tristeza, ao me consumir, foi me matando aos poucos. O meu corpo começou a sentir e eu comecei a ficar cada vez mais doente. Continuei doente, doente, e eu já estava prestes a morrer. Talvez fosse o último capítulo da minha história. A história que eu estava contando e a história que eu estava escrevendo, a história da minha vida, agora chegaria ao fim. É a morte. Já não tenho nada a fazer. E talvez a última coisa que eu diga para que se escreva no meu túmulo é: vivi para ser infeliz. Essa é a história de muitas pessoas. E a história que eu e você estamos aqui juntos para evitarmos que ela continue sendo escrita assim. Alguém que assiste a própria história passar no fio do tempo, sem que ela perceba que em algum momento, quando se deu conta do que lhe acontecia, que ela tivesse tido a oportunidade ou encorajamento, a mão de alguém estendida, lhe dizendo: vem aqui, eu quero te ajudar, eu quero levantar você, para que você conte de novo essa história. Conte, pode contar, é a sua história, mas eu quero te ajudar a escrever um capítulo diferente, para que você não termine determinando que sobre a lápide do seu túmulo esteja escrito: nasci para ser infeliz.
Ainda é tempo, meus amados, ainda é tempo, amadas, de nós reescrevermos a nossa história. Porque quando nós tomamos consciência de que esta história está capítulo após capítulo se tornando um drama cada vez maior, sempre teremos a oportunidade, a cada vez que o sol nasce, é uma oportunidade de nós declararmos hoje a nossa disposição para fazermos uma história diferente com aquilo que nós temos nas mãos. E se tem algo que está em nossas mãos, é justamente a decisão de escrevermos um capítulo novo. O que era antes não precisa ser agora. Do jeito que foi antes, não precisa continuar sendo agora. Do jeito que me trataram antes e eu permiti, eu não preciso continuar permitindo tal coisa. Eu posso, se a vida já está difícil, se eu já estou triste e infeliz, se eu estou doente, o máximo que pode me acontecer, o que é? Qual é o pior dos cenários que pode acontecer se eu resolver mudar essa história? Se eu resolver me levantar, tomar uma caneta nas mãos, ou seja, a minha decisão e dizer, agora sou eu quem escrevo um outro capítulo. Sou eu agora quem escrevo pela mão de Deus, pela bondade de Deus, com a atitude de quem sabe que eu só tenho essa vida e que eu posso impedir de ver o último capítulo dela escrito. E em lugar de pôr ao final, foi difícil, mas eu cheguei até aqui e venci. Que tal escrever algo assim para o fim da sua história? Foi difícil, mas eu trabalhei, eu lutei e eu fiz por onde mudar a minha história e eu cheguei até aqui, valeu a pena viver. Alguém vai chegar e dizer assim, mas você sofreu muito, você é um coitadinho, você é uma coitadinha, olha o que fizeram com você, e você vai ter a coragem, a ousadia e a saúde emocional suficiente, a resiliência, a capacidade de dizer, olhando bem nos olhos de quem te lembra que você nasceu para ser infeliz, de quem pensa que você nasceu para ser infeliz. De quem pensa, de quem acha que porque a sua história começou errada, há de terminar errada, de quem não sabe que na história de todo herói tem o ponto da virada, de quem não sabe que na história de todo herói tem o momento em que ele diz cansei de sofrer e faz uso do poder que ele tem para dar uma guinada na vida e todos saberão que ele é o herói. E todos nós precisamos dar conta de sermos o herói da nossa história. Se nós não fazermos valer essa oportunidade, então é sentar e assumir. Minha vida é um drama e eu vou permitir que esteja escrito na lápide do meu túmulo. Nasceu infeliz, cresceu infeliz, morreu infeliz. Essa nasceu para ser infeliz. É isso que você quer para a sua vida? Mas se você aproveitar a oportunidade, que são estes encontros nossos, são tantas outras oportunidades que Deus tem te dado nas mãos, com tantas experiências bonitas que você pode aproveitar para viver um novo momento da sua história. Se você quiser, se você acreditar, você pode pedir ajuda a outras pessoas, você pode fazer terapia, você pode tomar até remédio, não tem problema nenhum. Se você precisar tomar remédio, vai tomar remédio. O psiquiatra vai orientar você, você não vai ficar viciada em remédio, isso já passou, isso é coisa antiga. Hoje, se você fizer um bom acompanhamento, você vai tomar medicação, vai tomar e esse medicamento pode ser a solução para o que você precisa hoje. Enquanto você toma força, coragem, analisa melhor o ambiente, o cenário, toma em suas mãos a sua vida e diz agora é comigo. Agora não precisa de remédio, agora não precisa de nada, porque eu já estou forte o suficiente. Agora eu entendi. Doutor, muito obrigada. Obrigada pelo tempo que o senhor cuidou de mim. Psicólogo, terapeuta, muito obrigada pelo tempo que nós investimos juntos aqui. Obrigada por ter cuidado de mim. Obrigada por ter me ajudado a desatar os meus nós. Muito obrigada por ter se importado comigo e com a minha história. Eu entendi. Agora eu sou autor da minha história. Eu vou escrever um novo capítulo e eu determino o que vai estar escrito na última página. Eu determino que eu não vou terminar a minha vida como fracassado ou fracassada. Eu não admito
momento. Eu recebi de Deus uma única oportunidade de viver e eu não vou jogar fora. Eu não vou dar na mão do meu marido, eu não vou dar na mão dos meus filhos, eu não vou dar na mão dos meus pais, eu não vou dar na mão do governo, eu não vou dar na mão de ninguém. Ela é minha. Ela é minha. Ela é intransferível. Eu não posso passar a minha vida para ninguém. Sabe, documentos que são intransferíveis? Sabe, a sua identidade que é só sua? Que você não pode pegar a identidade do seu marido e apresentar em lugar nenhum, porque você vai ser presa, você estará cometendo um crime. Você será considerado um estelionatário. Se você usar os documentos de alguém, você pode ser acusado de uma outra contravenção. Você pode ser acusado de ter se passado por uma outra pessoa que não é você. Isso é estelionato. Então não pode, é intransferível. A vida da gente é da gente. Era uma vez uma menina ou um menino que começou uma história com muita luta. Cresceu num ambiente difícil, viveu num lar complicado, conviveu com pessoas complexas, foi crescendo, foi passando o tempo, se envolveram em tantas outras histórias, procurando ser feliz, batendo a cara na parede, não conseguiu. Era uma vez. Assim como pode ser, era uma vez, uma menina feliz ou um menino muito amado, crescendo num ambiente amoroso, com uma família querida, mas num dado momento se encantou em sua imaturidade com o que pensava ser real, mas era só uma miragem. Foi atrás dos encantos, de uma paixão, de realizar seus desejos, suas vontades, sem se dar conta de que estava deixando para trás muitas oportunidades. Era só uma miragem e por isso sofreu. Sofreu na mão de um amor tóxico, de um relacionamento que a deixou infeliz, roubou suas alegrias, seus sonhos, ela parou de estudar, deixou de realizar, perdeu sua juventude, esqueceu-se, abandonou-se e ficou muito triste, infeliz. Foi deixada, trocado, sofreu, foi traído, mentiram, lhe feriram o coração. Ela pensou que a vida estava acabada, porque afinal de contas, era uma vez. Mas até que um dia apareceu alguém e disse: Ei, não precisa ser assim. Sua vida não precisa ser um drama. O livro da sua história ou o filme da sua história não precisa ser assim. Se não pode ser comédia, também não precisa ser drama. Se não pode ser um filme romântico, também não precisa ser um filme de terror. Você pode ter um filme daqueles que a gente senta e assiste e diz: que interessante. É uma história que me faz pensar. Não precisa ganhar o Oscar. Não precisa ter o Oscar, tapete vermelho. Não precisa. Precisa apenas que seja uma vida interessante, o suficiente para você atuar e perceber que é capaz de ter uma história só sua, particular. Não precisa nem que os outros assistam e aplaudam e comentem e digam que história maravilhosa. Não, pode ser uma história comum. Pode ser uma história de anonimato, mas uma história que te faz sentir-se confortável e capaz de dizer: eu sou mais eu. Porque eu consegui. Eu passei por N dramas na minha vida, mas eu resolvi escrever um final diferente para mim. Eu conheci uma mulher que ela, na verdade, me entregou primeiro uma cartinha. O nome dela é Teresa, Terezinha. E ela assinava aquela cartinha. Eu andei com ela dentro da minha Bíblia durante muito tempo para contar para outras amigas quando eu estivesse falando de coragem, de força. Mas eu perdi aquela cartinha, mas guardei na memória aquela história. Depois eu dei um jeito de contatar alguém daquele lugar onde eu estive e me darem o contato daquela mulher, Terezinha. Nós trocamos alguns e-mails, ela me contou detalhes da sua história. Ela foi nascida de um estupro.
A sua mãe foi estuprada, mas não a abortou. Graças a Deus. Digo graças a Deus, porque é muita coragem. E sabendo da história da Terezinha, não tem como não dizer graças a Deus, bendito seja Deus. Mas a sua mãe desenvolveu alguns problemas emocionais muito graves. Veio a casar muito tempo depois, quando Terezinha já era uma garotinha crescida, uma adolescente. Mas um casamento muito complicado. O padrasto de Terezinha era um homem muito difícil, alcoólatra, foi terrível, tinha muita violência em casa. Você sabe, né? Às vezes tem histórias que a gente olha e pensa, parece coisa de novela. Não, é a vida real e às vezes pior. E parece que muitas vezes o sofrimento pouco é bobagem, né? Tem que ser mais sofrido ainda. Já não basta ter sido estuprada, já não basta ser fruto de um estupro. Já não basta. Agora tem que lidar com um homem agressivo, violento, num ambiente de alcoolismo. Às vezes um sofrimento atrai outro e a gente precisa ter muito cuidado. Aquela menina sofreu bastante naquele ambiente. Quando ela tinha cerca de 19 anos de idade, ela casou e casou muito mal. Ela não tinha referências positivas. Enfim, aconteceu e não foi feliz no seu casamento. Porém, a Terezinha, ela não se deu por vencida. Ela olhava para a sua história, sabia e sabe contar muito bem a sua história, de onde ela veio, sua origem, mas ela sempre entendeu. A minha identidade não estava no homem que me estuprou. A minha identidade não está no homem que machucou a minha mãe. A minha identidade não está nem na minha mãe que desenvolveu problemas mentais. A minha identidade não está na convivência com meu padrasto, que me fez tão mal como fez mal também a minha mãe. A minha identidade está muito além. A minha identidade, o meu DNA, a minha genética vai muito mais além. Ela estava em Deus. E Terezinha, desde sempre, considerou Deus em sua vida. E considerou que se ela nasceu, foi porque havia um propósito em ter nascido, apesar dos problemas que ela encontrou aqui. Desde menina, desde o seu nascimento. Terezinha teve 4 filhos no seu casamento difícil. Seu marido foi embora, mas Terezinha nunca se abandonou como nunca abandonou seus filhos. Quando Terezinha me escreveu aquela carta e depois nas nossas trocas de e-mail, eu dizia, inclusive, Terezinha, eu tenho muita vontade de escrever um livro com você, porque a sua história é incrível. É incrível, cheia de muita dor, mas de uma resiliência absurda de uma mulher que escreveu um final feliz para sua vida. Com 60 e poucos anos, ela decidiu entrar num curso antes dos 60 anos, mas quando ela concluiu uma faculdade, ela já tinha mais de 60 anos. Ela fez administração de empresas. Ela decidiu que sabia administrar e queria aprender ainda mais a administrar. Se não a vida, empresa. Mas eu diria, se não empresas, é porque antes ela administrou a vida, apesar das dores. Ela escolheu escrever uma história nova. E sabe o que mais? Terezinha me disse que ela havia adotado, apadrinhado outros meninos e que ela tinha 10 filhos, 4 naturais e 6 que ela tomou para cuidar. De outras pessoas em situação muito difícil, ela se dedicou a ajudar. Pergunto para você, Terezinha tornou-se ou não tornou-se alguém interessante? Terezinha decidiu ou não decidiu reescrever a sua história e me contar um final feliz? Terezinha tem ou não tem, só por essas rápidas palavras, esse resumo que eu te faço, Terezinha tem ou não tem uma história digna de um livro para que outros conheçam que quando alguém que decide consegue escrever um final feliz. Ela dizia, Darleide, os meus filhos estão aqui na casa de Deus, servindo a Deus. Darleide, hoje eu estou cuidando dos meus netos. Darleide, hoje eu estou satisfeita com o que Deus fez com a minha vida. E no dia que Terezinha fechar os olhos, se ela passar pela morte antes da volta de Jesus Cristo, Terezinha não tem do que se envergonhar.
Terezinha me inspira. Terezinha está inspirando você agora, eu tenho certeza, pelos comentários que vocês estão fazendo agora. Terezinha, que vocês nem conhecem pessoalmente, vocês apenas estão me ouvindo contar um pouquinho da história daquela mulher. Em tantos lugares por onde eu já fui no mundo, eu já compartilhei da experiência de conhecer um pouquinho da história da Terezinha. Muitas vezes ela nem sabe que eu estou contando dela. Ela está inspirando mulheres, ela está inspirando homens. É você quem decide escrever uma outra história, ou melhor, a continuidade da sua vida, mas sendo escrita numa outra perspectiva. Eu posso ir além do estupro, eu posso ir além do abandono, eu posso ir além da dor, eu posso, porque eu só tenho uma vida e esta vida eu vou fazer valer a pena. Essa vida é minha, ela é intransferível, ela não é de ninguém, ninguém vai viver por mim, ninguém vai me amar por mim, ninguém vai mudar por mim, ninguém vai me salvar de mim, sou eu mesma. Eu decido ficar ou partir, eu decido aceitar ou não, eu decido resistir, eu decido desistir, eu decido o que eu quiser, mas sou eu quem decido. E se decidir ficar, fique com coragem. Se decidir ficar e sofrer, fique com resiliência. Não reclame, não julgue, não morra, não faça isso, porque você está decidindo ficar. Se ficar é para viver. Se partir é para viver. O que importa é decidir, e o que você decidir, assuma que você está decidindo. Mas decida viver. Ficando ou partindo, decida viver. Não se vicie no sofrimento. Tem gente que se viciou numa historinha. Era uma vez, e não sai dessa historinha. Não sai desse drama. Não sai desse filme de horror. Porque se acostumou a contar essa história, e não entendeu que você pode escrever o final dessa história. Sim. Pode, deve, é sua obrigação, porque a sua vida é intransferível, porque você não pode emprestar seu RG para outra pessoa usar, como você não pode emprestar a sua vida para ninguém usar em seu lugar. Você não pode se viciar em sofrimento, você não pode se submeter a esta situação infame e simplesmente sentar-se à beira da estrada, como eu já disse em outros momentos, e pedir esmola. É esse o fim que você quer para a sua vida? É isso que você deseja? Então é isso que você vai ter. Se é isso que você deseja, é isso que você vai ter. Se é isso que você pensa para a sua história, então é isso que vai ser. Se é isso que você escolhe, já não temos mais nada a fazer por você. Se você não agir, se você não se responsabilizar, se você não tiver atitude, mas continuar reclamando, continuar despejando sobre o outro uma responsabilidade que é sua. O outro lhe trata mal? Trata. Ninguém está dizendo que não trata, você está dizendo a verdade. O outro trata mal, o outro abandonou você, o outro não cuidou de você, a sua casa, a sua família não foi legal. Seu pai e a sua mãe falharam com você, é preciso assumir, é isso mesmo, isso aconteceu, isso é a realidade, isso está escrito, está na minha memória, mas eu cresci. E hoje eu conto assim, era uma vez uma menina infeliz, era uma vez um pobre coitado. Foi um dia, agora não é mais. Era uma vez, agora não é mais. Aconteceu assim, mas isso não me define. Foi desse jeito, mas eu escolhi fazer diferente. Não pode transferir essa responsabilidade para ninguém. E não pode ficar esperando eternamente que os outros mudem para você mudar.
Não pode ficar dando oportunidade, chances sobre chances de o outro fazer a sua vida, se destruindo aos poucos. Você vai morrer e os outros vão continuar vivendo, fazendo o que elas bem entendem, e você morreu. E ainda vão escrever sobre o seu túmulo: morreu infeliz, morreu porque quis. Ainda vão culpar você. Porque quem não se importa com você, não se importa na vida, não vai se importar na morte e nem nunca. Não espere a morte chegar. Hoje é o dia de mudar e essa responsabilidade é sua. Não dá para transferir para ninguém. No máximo, aliás, o melhor que você pode fazer é você pedir ajuda para por onde começar, como eu me organizar. Mas o ponto de partida é: eu decido escrever uma outra história. Não é nem uma outra história, eu decido escrever a minha história a partir do que eu tenho até aqui, na perspectiva de um final diferente do que foi o meu começo, do que foi até aqui. Foi o casamento? Foi lá a infância? Foi o abuso? Foi o estupro? Foi não estudou, não conseguiu, não trabalhou, não construiu nada até aqui? Acredite, agora, no tempo da crise, é a hora de você mudar. Você pode estudar à distância, você pode estudar pela internet, você pode escutar, você pode ouvir, você pode praticar, você pode agir, você pode escolher, você pode dizer: chega, basta, acabou, não quero mais isso, se quiser comigo é assim, se não quiser, dane-se. Mas eu não vou morrer aqui. Eu não vou morrer desse jeito. Eu não vou morrer à míngua, porque eu não tenho uma segunda vida. Eu não sou gato. Dizem que gato tem 7, apesar de que eu nunca vi um gato morrer e voltar à vida. Imagine nós, uma vezinha só, e nada mais. Se tivermos vivido bem, teremos a eternidade. Se tivermos vivido mal, teremos o quê? O fim eterno. Essa é a eternidade em Cristo, claro, não é? Quem nos garante a eternidade feliz é Cristo. Oi, Pedro. Ué, Pedro, tô aqui falando super sério, tu tá dando risada, Pedro. Um abraço para você. Obrigada, viu? Ideias de Gêmeos. Olha, deve ser interessante. Mari Dantas, Rita. Glória a Deus. Essa história nos faz continuar a viver. Estou cansada de sobrepor pessoas que não nos dão valor. Essas pessoas não são capazes de amar. Elas não têm nem para elas, amiga. Você vai ficar esperando por quem não tem nada para oferecer? Como é que você fica esperando que um mendigo lhe traga a cesta básica? Mendigo não tem nem para ele, vai dar para você? Mendigo não oferece cesta básica para ninguém. Ele não tem nem o pão de cada dia. Fica esperando que alguém dê para ele um pão por dia. Meu filho abandonou a mãe. Não se abandone. Quem lhe abandonou quis partir. Tem as dores dele, tem as questões dele. Agora não se abandone. Seja forte, firme o suficiente para criar caminhos para que, quem sabe, seu filho volte ou para estar pronta quando ele voltar. Quando o filho pródigo abandonou a casa do pai. O pai ficou em casa esperando o filho, mas ficou em casa esperando com a vida funcionando, a casa funcionando. E ele pronto, todos os dias ele ficava lá fora, olhando para o caminho que dava até a sua casa. Para quem sabe ser testemunha, ele próprio, de que o filho estava voltando no dia que ele voltasse. O filho foi embora, o pai não foi atrás, mas a vida o trouxe de volta. Deixe a vida trazer seu filho de volta. Ela traz. A vida dá na cara e aprende a voltar atrás. E quando voltar atrás, que ache a mãe e o pai em tempo e que volte logo. Estou iniciando um capítulo novo da minha vida e vai ser uma história de vitória em nome de Jesus. Muito bem, Margarida. Pessoal, estão deixando aí o like de vocês? Olha, temos uma classe gigante agora, mas nem todo mundo deu joinha, viu? Deixa eu olhar aqui, ó. Ih,
Quero ver esse número mudar, gente. Isso, tá mudando. Dá o joinha, né? Para eu saber que faz sentido. Faz sentido o que eu tô dizendo para você? Provoca algo bom em você? Levanta você? Encoraja você? Então, que custa, gente, um joinha assim, ó, bem legal. Deixa aí o seu comentário também. Torna esse vídeo relevante. Várias pessoas estão chegando no nosso canal e dizendo assim, Darleide, eu descobri você no YouTube. Claro, é o YouTube que está entregando esse conteúdo para as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, os algoritmos que conhece, que sabe fazer a leitura das expectativas das pessoas, por causa do engajamento que nós aqui provocamos, desse envolvimento que vocês fazem junto comigo. Isso depende de vocês, né? Eu venho aqui e entrego o conteúdo. Se vocês consideram relevante, aí vocês curtem, compartilham e comentam, deixa os comentários, porque a YouTube vai entregar para mais pessoas. Isso é trabalho missionário e ação missionária, é amor ao próximo, tá bem? Beijo para vocês que já deram joinha de vocês ali, ó. Já melhorou, muito bem. Faltou só alguns que ainda estão decidindo. Elaine diz, lindo, verdade, eu já sofri muito, mas hoje eu parei do drama e comecei a agradecer a Deus. Hoje vivo hoje, perfeito. Hoje vivo o hoje. Morreu infeliz, morreu porque quis. Pois é, né? Quando teve oportunidade de mudar e não mudou. Gente, quando não teve oportunidade, não teve oportunidade. A Bíblia diz assim, o Senhor não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Nós não sabíamos. Mas a partir do momento que a gente sabe, que a gente toma consciência, mas cruza os braços e fica mendigando o favor da vida, aí já era. Desculpa, a vida não vai parar para esperar que você nasça de novo, que isso não vai acontecer. Não tem essa história de reencarnação aqui não, viu? Darleide, eu mudei isso em mim. Passou. Eu conheci o consultório de família. Aê, consultório de família toda terça às 10 horas da noite ao vivo na TV Novo Tempo. E você pode acompanhar também no ntplay.com. Darleide, meu filho Rodrigo está assistindo comigo aqui, ele me falou agora, mãe, o fim é melhor que o começo. Que lindo, sabedoria. É isso aí, meus amores, o fim melhor que o começo. Lembra que Jesus Cristo fez vinho bom quando acabou o vinho servido no casamento e as pessoas achavam que só tinha água? Água é coisa boa, mas ali para festa, para comemoração, aquele suco bom, o melhor, ficou para o final da festa, porque Jesus estava ali dizendo, gente, quando vocês pensaram que estava tudo acabado, eu estou aqui para dizer o fim pode ser melhor que o começo. A Juliana diz, contou minha história e hoje eu levanto, olho para frente, seguro na mão de Deus e vai. Isso aí, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. A minha oportunidade é agora, diz a Solange, nunca é tarde para recomeçar. Neide Fontes, deixa ir. Não sei o que a Neide falou, mas se você está dizendo para deixar ir, menina, então deixa. Palavra abençoada. Solange, beijo para você. Em um momento de muita fragilidade, quando eu precisava reescrever a minha história, pedi a Deus que fizesse isso por mim. A situação que estava vivendo deu uma reviravolta e eu entendi. Era a resposta de Deus. Muito bom, muito bom. Obrigada, meus amores, eu estou aprendendo muito com você, Deus abençoe, Osane, obrigada, Vanúzia também, Franciele, Solange, já falei Solange também, deixa me ver, a Daiane, Maria de Fátima, quem mais? Cleia, Lula Mila, Valéria, vai ganhar a plaquinha já já. Plaquinha do YouTube? Ah, que legal, muito bom. Vamos ver, depende de vocês, né, minha gente? Valéria disse que já deixou o like de vocês. Mas vocês entendem que eu fico lembrando isso a vocês porque faz a diferença. Eu estou aqui voluntariamente entregando um conteúdo. Se eu não conto com vocês nessa comunidade para espalhar, então, gente, vai ficar só entre a gente, conversinha de comadre. A gente tem que expandir, tem muita gente precisando ser encorajada na vida e eu gosto de fazer isso. Você que quer fazer mentoria comigo, fazer encontros particulares, individuais, é só depois clicar no link que eu vou colocar aqui logo abaixo quando salvar essa nossa live. Você clica, vai cair, tem o nosso WhatsApp, tem o site, tem os meus livros, o livro Amor e Cura, Um Amor Sem Fim, sobre saúde emocional, saúde espiritual, casamento, tem áudio, em áudio mesmo, gravei o livro inteirinho para você ouvir, tem também o e-book para você ler aí no seu computador, no seu tablet, eu faço de tudo para chegar perto de você, para ajudar você. Isso tem feito muito bem a mim e as pessoas que têm dado crédito ao ouvir essa palavra. Me sinto um instrumento de Deus, sendo usado por Deus para, de alguma forma, levar pessoas a viverem
tempos de paz e ter um encontro com elas mesmas e principalmente um encontro com Deus. Muito obrigada pelo seu carinho, eu fico aqui querendo já me despedir, mas ao mesmo tempo querendo ler as mensagens de vocês. Adoro ouvir as suas palavras, que Deus abençoe muito. Que bom, meu amor. Nice, beijo para você. Levanta, encoraja e nos leva a repensar a mesmice que vivemos. É isso aí, meu amor. Bom, então tá bom. Fica por aqui o nosso encontro da tarde. A gente se encontra amanhã às 7h30 da manhã para o Palavras Benditas e a gente volta na semana que vem. Palavras Benditas, 7h30 da manhã e o encontro Coisas do Coração às 3 horas da tarde ou em horário a combinar. Se eu precisar, eu combino com vocês, como foi no caso ontem, que em lugar de ser às 3 da tarde, foi às 4, mas a gente vai sempre combinando. Escrever Deus ou Senhor com letra minúscula é pecado? Amiga, pecado mesmo é desonrar a Deus em atitudes e palavras ditas, vividas. Escrever com um D minúsculo, veja bem, o nome de Deus não é Deus. Deus é título. Por exemplo, se você se refere a mim como mulher, você me descreve mulher, mas o meu nome não é mulher. O nome de Deus não é Deus. Deus tem outro nome. Então, nós nem estamos falando sobre escrever o nome de Deus com letra minúscula, você está falando sobre o título Deus com D minúsculo. Obviamente que nós sabemos que títulos, nomes próprios, nós utilizamos letras maiúsculas, mas, por favor, nós não vamos resumir a Deus num D minúsculo, que é, inclusive, apenas referência a uma distinção da divindade, mas não é o seu nome. O nome de Deus não é essa descrição. Você entende? Então, não vamos entrar nessas coisinhas, tá? A Elaine ali lavando os cabelos, hidratando os cabelos e me ouvindo. Muito bem, ótima escolha. Muito bom. Obrigada, meus amores. Prazer ter a companhia de vocês. Um grande abraço. Muito, 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 muito obrigada. Você que não deixou o seu joinha ainda, deixa agora. Deixa aí o seu joinha, o seu comentário, beijo e até a semana que vem com o nosso Encontros aqui, Coisas do Coração. Tchau, tchau. Fica com Deus.